Então, em nome da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e do Departamento de Psiquiatria Forense, eu gostaria de dar boa noite a todos a todos os presentes, dando abertura a mais uma atividade que no dia de hoje serão discutidos os impactos da Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Os participantes serão o juiz de direito, Dr. Alexandre Pacheco, titular da Vara de Execuções e de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre, o Dr. Pedro Zorato, que é psiquiatra do Instituto Psiquiátrico Forense e especialista em perícias médicas da ABP e também coordenador do Departamento de Psiquiatria Forense da PRS. Conosco também estão a doutora Gabriele Fopa, né, que é R4 de Psiquiatria Forense do Programa de Residência Médica aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a doutora Bárbara Ferreira, que também é R4 do Serviço de Psiquiatria Forense do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Lembrando que essa é uma atividade que não se extingue por si, fica já o indicativo de a gente poder dar sequência a esse debate, que possivelmente ano que vem se estenderá em outras atividades de várias composições. Agradecendo aos convidados, né, dando início à atividade, então, doutora Bárbara, por favor. Estão conseguindo ver? Estamos vendo. Perfeito. Então, muito boa noite a todos. Eu me chamo Bárbara, eu sou médica psiquiatra, sou atual R4 da Psiquiatria Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, junto com a Gabriele, que está aqui hoje. É um prazer, então, estar aqui nessa sala para falar de um assunto tão relevante, né, que provavelmente vai ter grandes impactos aí nos próximos anos na nossa sociedade. Gostaria de agradecer também à PRS pela oportunidade, em especial ao Dr. Pedro pelo convite, a doutora Lizzie Teles, que é minha preceptora da residência, e as minhas colegas, a Gabriele, a Bibiana e a Nicole, pelo auxílio e a parceria aqui na confecção desse trabalho que eu vou apresentar hoje para você. Essa é uma apresentação que eu já fiz no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que a gente teve em outubro desse ano, aqui em Salvador, na Bahia. E a ideia nossa foi traçar, então, uma linha do tempo, né, desde a criação dos manicômios judiciários no Brasil até a extinção deles pela Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Só deixa eu minimizar aqui, senão eu não consigo enxergar. Então, nosso objetivo principal, né, foi descrever a história da criação dos hospitais de custódia e tratamento, que a gente chama de HCTs, no nosso país, aqui no Brasil, até a resolução que determinou o encerramento dessas instituições. Então, os primórdios da psicopatologia forense, né, eles são remontados ao antigo direito romano, que já ressaltava a importância da imputação do delito, mas foi só na Europa do século XIX ali, em meio ao racionalismo iluminista, ao crescimento da industrialização, da urbanização e dos conflitos sociais, que os psiquiatras foram requisitados nos tribunais, né, e os primeiros manicômios judiciários foram criados. Ao longo do século XIX, então, essas instituições foram se multiplicando em vários países do mundo, assim como as casas de prisões e correções. Nessa mesma época, então, no Brasil, a partir da chegada da família real, em 1807, ainda durante o Império, o Código Criminal da época, né, já requeria que os loucos criminosos fossem recolhidos a asilos ou entregues às suas famílias. E com isso se iniciou, então, a institucionalização com a criação de diversos hospitais psiquiátricos em diferentes províncias do nosso país. Em 1852, a gente, então, teve a criação do Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, né, que depois da proclamação da República foi renomeado para Hospital Nacional dos Alienados, que também é mais conhecido por esse nome. E em 1884, o Hospício São Pedro, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá em 1890, então, com a vigência do Código Penal daquela época, e que no artigo 29 já isentava o doente mental de responsabilidade penal, e pelo artigo 10 também proibia de permanecer esses pacientes entre os criminosos comuns nas cadeias públicas, e também muito inspirado pelos princípios do direito penal clássico de livre-arbítrio, igualdade entre os homens, racionalidade, o psiquiatra Francisco Franco da Rocha, ele já começou a alertar, então, para a necessidade de se criar outro tipo de instituição,
como um anexo, né, às penitenciárias para os criminosos internados nos hospícios. E apesar de não ser um consenso assim entre os psiquiatras da época, o decreto 1132 em 1903, né, já no século XX, organizou então toda essa assistência médico-legal aos alienados, prevendo a construção desses anexos especiais para os criminosos nos asilos públicos, até a criação efetiva dos manicômios judiciários, cuja finalidade já naquela época e até hoje é de periciar os infratores sob suspeita de comprometimento mental, hospitalizar os condenados considerados perigosos para a segurança pública, realizar e ainda realizar as atividades de pesquisa e ensino em relação a esse tema. Então, em 1921, a gente teve a criação do primeiro manicômio judiciário do Brasil e também da América Latina, que foi o HCT Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, que veio em substituição à seção Lombroso do Hospital Nacional, que foi criada justamente para os loucos criminosos. Isso foi fruto, assim, da pressão da sociedade, da imprensa e da comunidade médica e psiquiátrica da época, né? E o então chefe dessa seção Lombroso, que era o Heitor Carrilho, virou então o diretor desse primeiro HCT do nosso país. Em 1925, a gente teve a criação do segundo manicômio judiciário do Brasil, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que é o atual Instituto Psiquiátrico Forense Dr. Maurício Cardoso, que a gente mais popularmente chama de IPF, né? Ele foi criado pelo médico Jacinto Godoy, pelo decreto 3.454, após um outro decreto de 1924, que já regulamentava também a assistência dos alienados aqui no estado. E ele é até hoje o nosso campo também de estágio, né? Toda terça-feira a gente passa com o Dr. Pedro Zorato ali, fazendo até então as perícias de responsabilidade penal e de periculosidade. Em 1933, a gente teve a criação do terceiro manicômio judiciário do Brasil, em Franco da Rocha, em São Paulo, que é o atual HCT Professor André Teixeira Lima, e foi para onde foram transferidos os pacientes, né, criminosos que estavam internados até então no hospício do Juqueri. Em 1951, então, por influência de conceitos dinâmicos e psicanalíticos daquela época, os HCTs eles passaram a ser dirigidos pelos psiquiatras, o que até então não ocorria e também não ocorre nos dias de hoje mais. Tornando então esse enfoque mais punitivo e carcerário num enfoque mais hospitalar e mantendo esse caráter preventivo e assistencial da medida de segurança detentiva, né, que já estava normatizada pelo Código Penal brasileiro lá em 1940. Ainda em 1960, a gente já começou a ter uma superlotação do IPF aqui no Rio Grande do Sul, chegou em 50%, com 325 internos, e em 1966, mesmo a gente não tendo previsto pelo Código Penal vigente daquela época, a própria equipe médica do IPF aqui criou o regime de alta progressiva, que é um instrumento que vem em uso até hoje, de avaliação da periculosidade desses pacientes, que também facilita, né, a sua reinserção social, mostrando assim um caráter reabilitador em vez de restritivo. Esse feito, na época, aumentou a média anual de liberdades concedidas desses pacientes internados de 2 por ano em 1951 para 23 por ano em 1966. E aí eu já reforço a ideia, né, de que lá desde 1966, pelo menos a equipe médica e assistencial do IPF já tinha a intenção de se dar alta para os pacientes que estivessem em condições, né, sendo essa alta mais progressiva, gradual, de uma forma segura e eficaz a longo prazo. Em 1968, a gente teve uma outra medida inovadora também, que foi a instalação das unidades abertas, entendendo novamente ser dispensável e até prejudicial manter esses pacientes em unidades fechadas e com medidas cerceadoras. Se tinha muitas atividades terapêuticas, incluindo laborterapia, socioterapia, praxiterapia, além de cursos profissionalizantes, apoio do serviço social e do setor jurídico para esses pacientes. Em 1973, a gente teve também a implantação pelo Serviço Social do IPF, um projeto de viagens desses funcionários para localizar e contactar os familiares dos pacientes ao redor do estado, mostrando de novo que já naquela época a equipe assistencial tentava dar alta para os pacientes e se tinha obstáculos, entre eles essa da questão do abandono familiar que ocorre até hoje, né? Precisando fazer uma busca ativa que nem sempre funcionava. Em 1980, então, mesmo com a ampliação física que teve no local do IPF, né, houve mais um aumento populacional de 3,6
5% ao ano até 1980, quando se alcançou, então, nesse auge, né, 180 funcionários multiprofissionais trabalhando ao mesmo tempo no IPF. Ao mesmo tempo não, mas enfim, em escalas, em regime de escalas, né? Mas hoje a gente vai ver depois que esse número é razoavelmente menor. Logo, né, houve um período de progresso, assim, entre 1960 e 1980, apesar de toda essa histórica, precária, carente e desassistida realidade socioeconômica dos HCTs de todo o país. Em 1981, a gente estava com 250 internos em alta progressiva e apenas 4 rescindiram em delito, para mostrar, né, como o fenômeno, a ferramenta da alta progressiva vinha funcionando de uma forma segura e eficaz. Em 1982, a gente teve a criação do HCT de Pernambuco, em Itamaracá. Em 1989, o HCT Franco da Rocha, ele também iniciou um programa de desinternação progressiva. E em 1999, o IPF, ele estava no auge, eu acredito, dos seus pacientes, ele tratava 618 pacientes ao mesmo tempo. Isso significava 4,6% da população prisional do estado do Rio Grande do Sul, dos quais 21,5% cumpriam medida de segurança sem alta progressiva, 20,2% com alta progressiva e já estando em casa, 39,8% com alta progressiva ainda estando no IPF e 9,9% em medida ambulatorial. E a média de tempo de internação em 1999 era de 7,12 anos, o que eu acredito que seja uma média de tempo muito inferior ao que muitos pensam de ser uma média de tempo que os pacientes passam, né, no IPF. Claro que tem pacientes que passam mais tempo do que isso, outros menos, mas é ainda assim uma média de tempo bem inferior, às vezes, a uma pena ou algum criminoso de uma prisão comum. Em 2005, então, teve-se um levantamento que se tinha um total de 25 HCTs em todo o Brasil, tendo a maioria deles nas regiões do Nordeste e do Sudeste. E como dá para ver no mapa, a maioria das regiões brasileiras tinham HCTs sempre com mais ocupantes do que vagas, né? Mostrando a superlotação. Na região sul, aqui, a gente tem 3 HCTs até hoje funcionando, que é um no Paraná, um em Santa Catarina e outro no Rio Grande do Sul. A gente totaliza, em 2005, 811 vagas, com 1.070 internos. Em 2022, os dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça disse que a gente tinha 2.679 pessoas em cumprimento de medida de segurança aqui no Brasil, sendo 86% delas de internação e 14% ambulatorial. Chegando, então, em 2023, eu trouxe alguns dados mais objetivos para a gente ter uma ideia, assim, de como teve uma fase progressiva, o crescimento, e agora um declínio nos últimos anos, assim, né? Pensando em funcionários, por exemplo, o IPF em 2010 chegou a ter 40 médicos, né? Sendo 2 neurologistas, 5 clínicos e 33 psiquiatras. Para vocês terem uma ideia, em 2023 a gente está com 4 médicos, tendo 2 psiquiatras forenses, peritos, uma psiquiatra para assistência geral dos 200 e poucos pacientes que deve ter mais ou menos agora, e um médico clínico geral para toda essa população. Agora, em 2023, a gente tem um total de 120 funcionários oficialmente, mas apenas 89 em exercício, né? Comparando aqueles 180 nos tempos áureos, dá para ter uma ideia também da redução de investimentos, assim, de maneira geral no sistema. Até 25 de abril de 2023, a gente estava com 207 internos, sendo 11 mulheres e 196 homens, e 28 deles em alta progressiva. Nos últimos 5 anos, também diferente do que muitos devem pensar, de 2018 para 2022, a gente teve mais saídas mais altas do que admissões dentro do IPF, né? A gente teve 174 pacientes que entraram e 220 que saíram. Em 2023, até abril, ali, a gente tinha 14 entradas e 5 saídas, e esse número agora já deve estar um pouco maior. Então, o IPF é até hoje ainda o único local do Estado que vinha realizando nessas perícias de verificação de responsabilidade penal e cessação de periculosidade de criminosos, bem como propiciando o tratamento a sentenciados acometidos por doença mental superveniente ou pacientes submetidos a essa medida de segurança detentiva.
E por fim, então, chegando em fevereiro de 2023, a Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário e determinou, então, a interdição total e o fechamento de todos os HCTs do país em até 12 meses. Nesse contexto que a gente entende que urge assim a necessidade de a gente ampliar a discussão sobre essa resolução, até que estudos qualificados, mais bem elaborados, com debates plurais, técnicos e democráticos, sejam empreendidos sobre esse assunto que se mostra bastante importante e urgente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Bárbara. Lembrando a todos que depois de perguntas e esclarecimentos, deixem no nosso chat, que no final das apresentações a gente vai debatendo sobre. Agora vou passar a palavra para a doutora Gabriele, por favor. Ok. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriele Fopa. Eu sou médica psiquiatra, também sou R4 da Psiquiatria Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e estou junto com a Bárbara, então, fazendo estágio no IPF com o Dr. Pedro. Em nome do Dr. Pedro, quero agradecer e quero, parabenizar junto ao PRS, assim, pela construção dessa reunião hoje, onde a gente pode trocar várias ideias sobre um assunto muito importante. E então eu trouxe nesse contexto, eu trouxe um pouco sobre o contexto sócio-histórico, assim, tanto da questão da psiquiatria geral, como a questão da psiquiatria forense, especificamente dessa população, da nossa população no país, desde a sua chegada até hoje, para a gente entender um pouquinho mais em que contexto está acontecendo essa resolução do CNJ. Deixa eu só baixar aqui também. Então, a gente partiu no Brasil a psiquiatria de um modelo chamado popularmente de um modelo manicomial. Então, em 1807, com a chegada da família real no Brasil, a loucura então passou a ser um objeto de intervenção específica por parte do Estado. Foi em 1822 que começaram então as questões mais da nossa população forense, que foi dada essa atenção através do Código Criminal do Império, que declarou irresponsável o indivíduo que praticou algum ato delituoso em estado de perturbação mental. Ele também determinava que os loucos que tiverem cometido crimes serão recolhidos às casas para eles destinadas ou entregues às suas famílias. Então, aqui ele já determinava que tinha que ter um tratamento diferente aquelas pessoas com problema, com questões de saúde mental que, em decorrência disso, praticassem algum crime. Nesse contexto, como a Bárbara contou, foi inaugurado o primeiro hospital psiquiátrico no país, que foi o Hospício Pedro II no Rio de Janeiro. Nessa época, mundialmente, essa forma asilar, essa forma de segregar a população com saúde mental em instituições que geralmente eram mais remotas, eram distantes da sociedade, e também tinha uma função política muito importante, por exemplo, tinha uma mulher que, de repente, o marido acusava uma mulher de, por exemplo, ser infiel, e essa mulher era considerada com uma questão de saúde mental e isolada nesse ambiente. Então, tinha várias outras funções, além da função que é hoje nossa, com indicações muito claras de quem é internado ou não no leito psiquiátrico. Em 1890, então, vem o Código Penal da República, que acaba mantendo as mesmas orientações. Em 1903, tem um passo bem importante para a psiquiatria no Brasil, que é a eleição de Teixeira Brandão, que ele é tido assim por muitos como o primeiro psiquiatra no Brasil, que ele foi eleito então para o Congresso Nacional, e ele aprovou o decreto 132, que era a Lei de Assistência dos Alienados. Ele estabelecia, então, normas para a internação dos alienados e ficava proibido de se manter os alienados, então, com as pessoas que tinham uma questão de saúde mental e cometiam crimes, em cadeias públicas ou entre criminosos. E determinava que, enquanto o Estado não possuísse manicômios criminais, eles deveriam permanecerem nos manicômios gerais, mas em alas específicas para eles. E daí foi isso que fez com que surgisse a criação da seção Lombroso do Hospital do Hospício Pedro II no Rio de Janeiro, e que teve ao longo da sua história muitas irregularidades. Em 1921 teve a criação então do primeiro manicômio judiciário, como a Bárbara bem explicou, que foi o Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro.
que ele surgiu primeiro como uma ala do Hospício Pedro II e depois também foi transformado num hospital próprio, que foi a mesma coisa com aqui no nosso IPF, né, que começou como um anexo do Hospital São Pedro e depois ganhou o seu prédio próprio ali ao lado. Em 1940, o Código Penal, então, ele inclui a medida de segurança, que veio como uma inovação baseada no Código Penal italiano, e ele tinha um sistema duplo binário, então a pessoa podia responder uma medida de segurança e uma pena ao mesmo tempo. E daí, então, com a Lei 7.209, que vem o sistema vicariante, que é ou cumpre a pena ou cumpre a medida de segurança. E nesse contexto, assim, esse aqui são imagens que a gente se assusta muito quando a gente pensa que isso aqui é anos 80 ainda, que é a colônia de Barbacena, que foi que é chamado, assim, né, foi descrito na história como o Holocausto Brasileiro, que foi um hospital psiquiátrico que, na verdade, era tido nesse modelo manicomial, em que se segregava as pessoas, em que não se cumpria os quesitos mínimos de existência humana, de cidadania, e que as pessoas e que tinham um forte aspecto político e de controle social, que literalmente as pessoas que eram tidas como indesejáveis para a sociedade da época por múltiplos fatores, eram colocadas em trens e despejadas nessa colônia que era tida como um manicômio. Disso e várias e muitas denúncias que tiveram de abusos ao longo do tempo nessas instituições por suas precariedades, veio então a reforma psiquiátrica em 2001, então a gente entrou num modelo pós-reforma no Brasil, que foi a Lei 10.216, que instaurou a reforma psiquiátrica, e que ela vinha então com essa ideia de ampliar a rede de atenção psicossocial, focando muito mais, então, dentro dos preceitos do SUS, focando muito mais no tratamento dentro da própria comunidade, mais perto das suas famílias e da sua própria comunidade, e acabou focando bastante na extinção, então, dos hospitais psiquiátricos. Muito numa questão de acabar com essas instituições que tinham esse aspecto manicomial, mas a gente viu que acabou gerando um movimento muito mais forte de extinguir qualquer hospital psiquiátrico que existisse. Em 2002, também o Ministério da Saúde, então, ele faz um seminário para reorientar os hospitais, então, os HCTs também, nesse mesmo contexto da reforma psiquiátrica. Em 2011, tem, então, o Conselho Nacional de Justiça faz recomendações também baseadas já na reforma, recomendando a execução da medida de segurança sempre que possível em meio aberto, e se for em caso de internação, essa internação deve ocorrer, então, na rede de saúde pública ou conveniada e não nos HCTs. E, finalmente, em 2023, tem, então, a resolução do CNJ que vai instituir, então, a política antimanicomial, que define, então, depois o doutor Pedro vai explicar em mais detalhes, mas define o tratamento na RAPS e define, então, a extinção dos HCTs. Desculpa, eu botei hospitais psiquiátricos, mas o que era para estar era hospitais de custódia e tratamento. E daí nisso eu trouxe um pouco assim para a gente entender que tudo isso foi acontecendo, e hoje a gente está em 2023 e a gente tem uma realidade já de 20 anos, pelo menos pós-reforma. Que a gente viu que, na verdade, o que aconteceu, em vez de acontecer uma extinção de leitos em hospitais psiquiátricos, né, a extinção dos hospitais psiquiátricos, ocorreu uma extinção geral de leitos psiquiátricos no país. Por exemplo, tem essa notícia desse ano, de 2017, que em 11 anos o SUS ele perdeu, então, 40% dos leitos de internação de psiquiatria no país. Isso é uma coisa muito grave se a gente for parar para pensar. E não estou falando de leitos de hospitais psiquiátricos, estou falando de leitos de internação psiquiátrica. E tanto que tem outras coisas muito controversas, assim, dessa medida, assim, ela é muito... a portaria, por exemplo, 1631 do Ministério da Saúde, ela define que tu tem que ter uma questão, no mínimo 0,04 leitos psiquiátricos a cada 1.000 habitantes no país. E se a gente for comparar com como é mundialmente, assim, né, nos padrões, assim, mínimos aceitáveis, na Inglaterra, que tem um sistema único, né, que tem um sistema de saúde público, 0,58 leitos psiquiátricos a cada 1.000 habitantes, no Canadá é 1,9, nos Estados Unidos, que é a medicina completamente privada, 0,95, a Alemanha 0,76, e aqui mesmo nossos vizinhos, assim, para a gente pegar uma realidade mais América Latina, a Argentina tem 0,68 leitos e o Uruguai 0,54.
Aí eu trouxe a realidade hoje, então esses dados são então, um relatório do Ministério da Saúde de 2022, e hoje no Brasil, então, atualmente a gente tem 0,07 leitos psiquiátricos a cada 1.000 habitantes, então, só para comparar, assim, com a realidade mundial, é muito, muito baixo. Aqui no sul do Brasil a gente tem uma situação um pouco melhor, mas vale a pena, digamos, ressaltar que a gente sabe que, por exemplo, eu fiz a minha formação lá no Paraná e a gente sabe que no Paraná, por exemplo, tem muito leito para tratamento de álcool e drogas, e que é uma população muito importante, mas muito específica, né? Se a gente for ver de leitos gerais, o número é menor ainda. E ao mesmo tempo, a nossa realidade é que a gente teve uma pandemia que teve graves consequências na saúde mental das pessoas. Então, que as notícias mais recentes, assim, aumento de 25% da prevalência de ansiedade e depressão em todo mundo, 54% do aumento no atendimento de dependentes químicos, e as internações psiquiátricas involuntárias cresceram cerca de 340% de 2003 a 2019 só em São Paulo. Então, eu acho que esses dados são bastante. Nesse contexto, não fica só nos leitos de internação, a gente traz para os nossos CAPs, que então é a forma nossa de tratar ambulatorialmente aqui no Brasil. Tem muitos problemas, assim como todo o nosso sistema único de saúde, infelizmente, de uma estrutura precária, falta de médicos, falta de profissionais, muita falta de medicação, sendo que a maior parte dos CAPs hoje, acho que no Brasil, ainda no interior, eles não são com psiquiatras, né? Eles são com médicos gerais. A gente também tem os leitos de internação a gente também tem o número de CAPs que a gente for pensar no Brasil hoje tem 2.836 CAPs em 1.910 municípios, então, digamos, a gente for pegar uma proporção, né, muito, muito pequena, assim, um quarto dos municípios só brasileiros tem realmente atenção ambulatorial para essa população. Se a gente for falar, então, em residencial terapêutico, que são aquelas pessoas que não têm capacidade de se autogerir e que não têm família e que não podem ficar desassistidas, é muito baixo o número de vagas, sendo que aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente só tem 30 SRTs. E, além disso, a gente sabe que muitos deles, infelizmente, estão muito, muito mal geridos. E aqui, por exemplo, é uma notícia que conta, assim, de um SRT lá em Alagoas, em que as pessoas estão completamente abandonadas. As pessoas os residentes desse SRT. E quando a gente pensa na psiquiatria forense, isso é tudo muito mais recente, se a gente for pensar, né? Por exemplo, a psiquiatria forense foi reconhecida pela ABP, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em 95, como especialidade. A psiquiatria forense traz a gente esse reconhecimento de que a população forense, né, a população que cumpre medidas de segurança, ela tem muitas particularidades e ela precisa de uma atenção diferenciada mesmo dentro da população de saúde mental. A gente sabe que tem a questão das perícias, que é muito importante que seja feito por psiquiatras forenses ou psiquiatras que tenham formação em perícia. Que tem a questão da avaliação do risco de violência, que é extremamente importante para essa população e é extremamente específica dessa população. E também que ele tem a questão da reabilitação e da reinserção na comunidade, que é uma questão complexa. E que no modelo ideal, deveria ter uma equipe especializada em atendimento forense em todas as etapas. Então, na etapa ambulatorial, nos leitos de internação aguda, nas instituições de longa permanência, e também o ideal seria que tivessem centros para tratamento de transtornos graves de personalidade. Mas a nossa realidade, infelizmente, é um subfinanciamento dos nossos HCTs, que acabaram perpetuando, então, o modelo manicomial nos últimos anos, e ao mesmo tempo a gente tem uma reforma que ignora completamente as necessidades especiais de cuidado dessa população que está em medida psiquiátrica, que está em medida de segurança. E para terminar, um pouco mais assim, de o que a gente poderia talvez pensar em fazer diferente, eu trouxe lá no sistema de saúde dos Estados Unidos, da Inglaterra, que é um sistema universal, que eu acho que é bem importante, né, para pegar um que também converse com o SUS. Eles também estão nessa iniciativa de um plano de 10 anos, onde você possa pensar em cada vez mais trazer o tratamento das pessoas para perto da comunidade, para perto das suas famílias, mas, ao mesmo tempo, mantendo a ideia de que tem diferentes níveis de complexidade. Então, tem a complexidade daqueles que podem ficar em medida ambulatorial e tem aqueles que precisam ficar por um tempo maior em internação ou um tempo agudo. E deles também estenderam esse entendimento para a população que eles chamam do Secure Care,
que é a população que é a equivalente a quem está cumprindo medida de segurança aqui no Brasil. E daí eu trouxe aqui rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu só sair desse aqui. Aqui o site. Então, é muito legal de mostrar para vocês que lá então, tem o ambulatorial, tem com equipes específicas da psiquiatria forense e das outras especialidades multidisciplinares que tratam ambulatorialmente, tem leitos psiquiátricos agudos para... Oi, desculpa? Não está mostrando a minha... Está mostrando uma página da... Deixa eu ver se vai. Acho que agora vai. Agora acho que foi. Tá agora aparecendo? Agora foi. Perfeito. Então, lá eles têm uma ideia, assim, então tem tratamento da equipe que é especializada em forense, né, toda multidisciplinar, que trata ambulatorialmente, tem a equipe, tem leitos psiquiátricos para tratamento agudo dessa população, que é o Secure Services, então, de internação aguda, então tem leitos de internação aguda destinados a essa população forense, e tem os leitos de longa permanência, que também são destinados à população forense, então são alas em hospitais que têm leitos psiquiátricos de longa permanência que vão ser dedicados a essa população, com uma equipe que é especializada em tratar essa população que está em medida de segurança. Aí eu trouxe aqui que não, então esses Secure Services, eles dividem, então, considerando o risco de violência, eles dividem, então, serviços de baixo risco, de médio risco e de alto risco. E daí eu vou botar um exemplo aqui desse aqui, que é o tratamento de pacientes que estão em medida de segurança, que precisam estar em internações de longa permanência para sua reabilitação e que eles têm baixo risco. Então, é bem legal. Assim, então, tem o leito, que vai ser o leito para admissão e avaliação, tem os leitos que são para fazer a reabilitação para aqueles pacientes que precisam de uma reabilitação mais assertiva, tem os leitos para aqueles que precisam de uma reabilitação mais complexa, e tem os leitos que são step down e pré-discharge, que é o nosso, né, o pré-alta, como se fosse a nossa alta progressiva. Então, tem toda essa estrutura garantindo que esses pacientes não sejam, que eles tenham digamos, respeitado a sua equidade, né, que eles recebam um tratamento que torne eles no mesmo patamar que os outros pacientes com saúde mental. E tem uma coisa que é muito legal, que aqui no Brasil, né, a gente não tem, mas é que tem, por exemplo, esses leitos desse hospital especificamente, que são destinados àqueles pacientes com transtorno de personalidade muito grave, com muita reincidência, que tem um alto risco de violência e que precisam de um tempo de reabilitação muito específico e com uma equipe extremamente bem treinada para isso. Então, eu quis trazer essa realidade, assim, de fora, para a gente pensar, assim, que é muito importante a gente poder trazer os pacientes cada vez mais para perto da sua comunidade, que eles não sejam excluídos, mas que a gente não precisa acabar com os leitos psiquiátricos que são destinados ao tratamento dessa população forense para que isso aconteça, né? Porque a gente tem que entender que são diferentes níveis de complexidade que o nosso próprio sistema de saúde traz. Então, deixa eu só parar aqui. E a princípio era isso, quero agradecer o tempo disponibilizado e seguimos então com as apresentações. Obrigado, doutora Gabriele. Doutor Pedro, por favor, com a palavra. Teu áudio está desligado. Estou tentando fazer o compartilhamento aqui, peraí. Oi? Ainda não. Tá compartilhado? Ainda não. Aqui. Agora foi. Foi? Não aparece ainda para nós, doutor Pedro. Peraí. Lembrando a todos para apontarem as suas perguntas no chat, que eu já estou compilando aqui para depois a gente proceder ao debate. Agora foi? Abriu. Só tem que maximizar, Pedro. O pessoal mais jovem tem mais prática que isso aí, né? Mas vamos lá. Dizer, então, que é muita satisfação estar aqui, né, com o pessoal aqui na mesa, e também agradecer a presença das pessoas que estão nos acompanhando.
especialmente o doutor Alexandre Pacheco, que se dispôs a estar aqui com a gente, né, na Associação de Psiquiatria, e dizer também que eu fico muito satisfeito de ver as duas residentes, né, a Gabriela e a Bárbara, muito tão interessadas e tão querendo ver a psiquiatria forense ir para frente, digamos assim, né? Então isso é muito, muito gratificante para nós. Dizer também a satisfação de estar com o Andrei aqui, colega do departamento, né, de psiquiatria forense, junto com a doutora Angelita Rios, doutora Mariana Almeida, né, que compõem o departamento. Então vamos lá. Quando surgiu a resolução, né, foi um impacto muito grande, porque se trouxe uma série de questionamentos, né, como uma resolução inesperada, utópica, ideológica, né, alguns questionamentos como se fosse uma decisão irresponsável, impraticável, ilegal, que desconsidera a ciência e desconectada da realidade. Ela surgiu dentro da ótica da política antimanicomial do Poder Judiciário, né? E coloca, basicamente, principalmente, assim, o fechamento, né, dos hospitais de custódia, como já foi colocado aqui, num período de 1 ano, né, o fechamento total a contar da publicação da resolução. Eu pincelei 2 questões, assim, que consta na resolução. A resolução está disponível, né, para quem quiser ler na íntegra. 2 pontos importantes, assim, da onde surgiu, né, por que o CNJ trouxe isso. São vários itens, em torno de 15, eu pincelei 2, né. Um é a questão de uma sentença de condenação do Brasil numa corte internacional de direitos humanos, no caso da morte do Ximenes Lopes, né, que é um paciente do Ceará que em 1999 morreu numa clínica, né, na verdade não era um hospital psiquiátrico, era uma clínica conveniada pelo SUS na época, que recebia pacientes para internação. Eu acho importante isso, porque não era uma clínica, não era um hospital de custódia, né, e não era um hospital psiquiátrico, como a Gabriela estava colocando, assim, né, o hospital psiquiátrico sem o modelo manicomial, digamos assim. E a questão da Lei 10.216, né, a lei antimanicomial, que eu vou retomar, porque eu acho que é importante a gente falar sobre ela, porque acaba sendo, de uma certa forma, a base de tudo isso que a gente está falando hoje, né. Ela trouxe pontos muito importantes, muito positivos, a gente poderia dizer até, né, que é a garantia de direitos de acesso ao melhor tratamento, a proteção contra abusos e a inserção da família no doente mental, seguindo, né, o que as colegas apresentaram até agora. Investimento de políticas públicas em modelo ambulatorial, né, saindo do modelo manicomial, o tratamento mais humanizado, né, considerando tudo também que já foi falado, o fechamento gradual dos manicômios e hospícios. E propôs, em função disso, a desinstitucionalização, com uma política pública específica, com o programa de volta para casa, o próprio BPC-LOAS, fazendo com que os pacientes retornassem, né, ao convívio social. Lembrando que estamos falando de pacientes não criminais, né. Estabeleceu tipos de internação psiquiátrica. Isso foi muito importante, porque até então não havia regulamentação das internações psiquiátricas, né? Então estabeleceu internação voluntária, involuntária, a involuntária mediante um laudo médico, que caracteriza os motivos da internação, e a compulsória determinada pela justiça. Isso trouxe uma segurança, tanto para os profissionais que trabalham com internação, como para os pacientes, né, que para não ocorrer mais, né, o que a Gabriele colocou, dos modelos manicomiais milenares, digamos assim, né, de como os doentes mentais eram tratados, ou como alguma mudança de opinião, vamos dizer assim, poderia ocasionar até uma internação psiquiátrica, vamos dizer assim, né, isso em tempos muito passados. Em 2002, então, foi determinada a criação do Centro de Atenção Psicossocial, né, que é o CAPS, que é onde se faz o tratamento ambulatorial. E recomendou, então, a internação psiquiátrica em hospital geral nos casos de mais extremos, digamos assim, porque o modelo é ambulatorial. E aí que começa o problema, né? A gente vê nitidamente, né, essa medida, né, essa lei, como marcadamente ideológica, né, tirando
o aspecto científico e psiquiátrico, assim, do comando, digamos assim, do tratamento em saúde mental, né? Por incentivar e por priorizar o tratamento ambulatorial, acabou ocorrendo sucateamento maior ainda dos hospitais psiquiátricos, que acabaram restando, né? Com redução dos investimentos e redução de leitos e equipes, né? Isso se observou também nos hospitais de custódia, que acabou acontecendo justamente isso aí, né? A redução de equipe progressiva, e depois o doutor Alexandre certamente vai falar da questão da interdição, né, atual aqui do IPF. Tem a ver com isso, né, também, não somente a questão da resolução. Não foram criados dispositivos suficientes, né, nos CAPs e residenciais terapêuticos para a demanda da população, né? Não fomentou o preparo dos hospitais gerais para absorver a demanda, sem contar, mesmo que fomentasse, os hospitais gerais não têm condições de atender situações específicas, né, de crise aguda em saúde mental, surtos psicóticos. Nós estamos falando de hospital geral de metrópoles, né, ou hospitais universitários, estamos falando de hospital geral da comunidade, do interior, que muitas vezes não tem nenhum psiquiatra, né. Ocasionou a desassistência psiquiátrica, então, por consequência, né, da população, especialmente a menos favorecida. Por que isso? Pessoas com condição econômica de um convênio ou mesmo particular conseguem internar em clínicas psiquiátricas muito adequadas, digamos assim, para o tratamento de questões de saúde mental. Quadros agudos, né, basicamente, de dependência química e riscos de auto- e heteroagressão, acabou ocasionando também a proliferação de clínicas clandestinas, que a gente vê a todo momento, tanto na área da dependência química, como em residenciais de longa permanência, né, com maus tratos, enfim, e sem a menor condição de tratamento, né. Então, entrando mais na questão do manicômio judiciário, né, seguindo o que as colegas falaram anteriormente, né, o que cada um que está assistindo aqui hoje pensa, né, quando se fala em manicômio judiciário. Lembrando que é uma atividade aberta, então tem pessoas da área da saúde mental, da área do direito, né, e mesmo da comunidade em si. Prisão perpétua, castigo, pena, confinamento, tratamento desumano, lugar de loucos, lugar de psicopatas, lugar de pessoas irrecuperáveis, lugar de criminosos. Uma foto do IPF, né, do pátio do IPF, para quem não conhece. Então, entrando nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, então, né, tem a dupla função, digamos assim, né, de proteção da sociedade, digamos assim, se a gente considerar um doente mental com riscos, né, de violência, principalmente, e a proteção do próprio paciente, né. Ter um tratamento adequado, especializado, né, é importante para a recuperação do paciente. Então, para entrar, né, no hospital de custódia, a pessoa passa, né, por todo um processo legal, né, é feita uma perícia de responsabilidade penal determinada pela autoridade judicial dentro do incidente de sanidade mental, e nos pacientes, então, que recebem absolvição imprópria, justamente porque eles foram considerados totalmente incapazes de entender e se determinar de acordo com o entendimento de uma ação delituosa. É importante essa questão da absolvição imprópria, porque é um dos motivos também que traz a questão da resolução, né? Eles dizem que se a pessoa está absolvida, né, se um réu, enfim, está absolvido, por que ele vai estar ligado ao sistema prisional, né, que os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico estão ligados ao sistema prisional? Bom, porque é o lugar onde se faz esse tratamento especializado, né? A medida de segurança, então, ela é inicialmente de 1 a 3 anos, por tempo indeterminado, já foi falado, né, ali no sistema vicariante, e desde 2015, então, a súmula 527 do STJ determinou que o tempo de duração da medida de segurança, então, não deve ultrapassar o limite máximo da pena. Então, se a pessoa tem uma pena, se fosse uma pena comum, né, vamos supor, de 10 anos, o tratamento de medida de segurança não poderia ultrapassar esse período, né? Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão. A internação provisória, determinada por autoridade judicial também como medida cautelar durante o processo, é uma outra
questão de internação, né, de alguém no hospital de custódia, e a superveniência de doença mental no transcurso da pena, quer dizer, uma pessoa que adoece durante, adoece do ponto de vista mental, né, durante o cumprimento de uma pena. É importante colocar, talvez tenham pessoas de outros estados assistindo, que os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil todo tem funções diferentes, assim, eles são muito peculiares de acordo com a região. Alguns realizam alguns tipos de perícia, outros, né? Então isso também não foi levado em conta, né, na decisão do CNJ. Então, para falar do nosso IPF aqui, ele é vinculado à Superintendência dos Serviços Penitenciários, né, Secretaria dos Sistemas Penal e Socioeducativo, e tem as 4 funções básicas ali, né, assistencial, atendimento aos inimputáveis, né, como eu já falei, multiprofissional, o pronto-socorro psiquiátrico do sistema prisional, por superveniência de doença mental, que no momento está interrompido pela interdição. Então, sempre houve isso, né, 24 horas do dia, presos de presídios comuns poderiam ser conduzidos ao IPF para atendimento psiquiátrico de urgência e permanecerem internados lá ou retornarem ao estabelecimento prisional comum. As avaliações periciais, né, que já foi comentado, responsabilidade penal principalmente, dependência psicológica, transformação de pena em medida de segurança e verificação de sensação de periculosidade. E ensino e pesquisa, né, não preciso nem dizer, depois dessas ótimas apresentações, né, das nossas residentes, assim, residência médica em psiquiatria forense, né, é uma subespecialidade da psiquiatria, como já foi colocado, e é muito importante ressaltar que não é qualquer psiquiatra que está habilitado para fazer os laudos mencionados, né, existe toda uma formação para isso, e extinguir o IPF, no caso aqui do Rio Grande do Sul, é extinguir também isso, né, a possibilidade da realização das perícias e também da formação, né, de novos psiquiatras forenses. Eu vou pular essa parte, depois o doutor Alexandre vai falar da questão da interdição, provavelmente, mas o prêmio de inclusão social, eu quis colocar isso como importante. O IPF recebeu em 2004, né, um hospital de custódia, dito manicômio, recebendo um prêmio de categoria de defesa de direitos, né, então é importante. Rapidamente também, porque para a gente poder ter tempo para debate, né, o paciente, quando ingressa no IPF para cumprimento de medida de segurança de internação e não ambulatorial, que também já existe há muito tempo, né, antes da resolução, obviamente, a medida de segurança de internação, o paciente chega e já se estabelece um plano terapêutico desde o início, né, a equipe terapêutica já começa a trabalhar em cima do paciente com o psiquiatra, né, vendo as questões de estabilização do quadro mental, as avaliações de risco, assistente social vendo toda a questão dos benefícios sociais e de confecção de documentos, muitas vezes. Os pacientes muitas vezes chegam numa situação completamente caótica no IPF sobre todos os aspectos, né, a questão do psicólogo também, os delitos contra a família, né, então são muito emblemáticas, muitas situações que a gente acaba acompanhando no IPF, a enfermagem, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, farmacêuticos, o setor jurídico faz toda a interlocução com o Poder Judiciário na questão dos laudos, as análises dos processos. Educador físico surgiu agora na prorrogação do segundo tempo, digamos assim, né, nunca teve. Terapia ocupacional teve por muitos anos e agora também retomou. Importante a gente falar da Polícia Penal, né, que são os agentes penitenciários que fazem um trabalho em conjunto com a equipe técnica, muito importante no apoio à equipe técnica e no cuidado aos pacientes. E um ano, mais ou menos, existe uma unidade básica de saúde dentro do IPF, que tem uma psiquiatra e um clínico, e equipe de enfermagem também, que atende os pacientes. Como foi mencionado, a alta progressiva, a gente poderia ficar falando só hoje, a noite inteira, sobre a alta progressiva, mas eu faço questão de colocar que a alta progressiva sempre foi, né, além de ser algo inédito, né, como foi colocado, propiciou também, como já foi colocado, a liberação de muitos pacientes, e a alta progressiva serviu sempre como uma garantia para o paciente e para a sua família, né? A gente tinha pacientes no modelo anterior, onde a gente acompanhava o paciente em alta progressiva por muitos anos. O paciente ficava muitas vezes 5 anos mais, às vezes, em acompanhamento em alta progressiva, sem reinternar no IPF. Por que isso, então? Porque o IPF garantia
a pronta internação no caso de agudização. Então, a gente pegando pacientes com delitos muito graves, estando na comunidade, a família telefonava, olha, ele não está bem, traz, qualquer hora do dia o IPF recebe, não tem gerenciamento de leitos, nada, o paciente interna a qualquer hora internava, a qualquer hora do dia e da noite, e recebia o atendimento, e isso certamente preveniu muitas reincidências criminais. O fato do paciente estar na comunidade sem ter essa garantia de pronta internação quando necessário, estou falando de casos mais graves, claro, né? Com casos menos graves, o paciente era liberado mais rapidamente e seguia o tratamento na rede. Falando em rede, né? Rede frágil em diversas situações, já foi mencionado, no interior, principalmente, e mesmo nas grandes capitais, aí, então, pelo motivo do excesso de pacientes, enfim, a demanda grande de pacientes necessitando acompanhamento. Já coloquei a família muitas vezes vítima dos delitos graves, então, como um paciente com delito, por exemplo, como decapitar a sua própria mãe, ele, com a questão da resolução atualmente, ele não vai ter como estar no hospital de custódia, onde ele seria atendido na sua integralidade, né? Ele faria um tratamento ambulatorial, talvez, provavelmente, passasse por um hospital geral, por pouco tempo, porque o hospital geral não tem condições de admitir um paciente por um período prolongado, né, um paciente psiquiátrico, e a gente sabe que, nesses casos, a necessidade do paciente permanecer, mesmo fora do surto agudo, por muito tempo, até haver, se é que vai haver uma possibilidade do paciente retornar para o convívio social, né? E aí também falando dentro disto, quando não tem como retornar para a família, os residenciais terapêuticos, que como a gente já viu, não existem praticamente, né, em termos de absorver demanda, e clínicas, né, o que se vê muitas vezes municípios, às vezes pequenos, com determinação judicial de custear clínicas, que seriam residenciais de longa permanência, para pacientes em situação de vulnerabilidade e de abandono social. Então, é uma demanda muito grande também para os municípios, sem contar que muitos deles não têm como se adaptar nesse tipo de clínica, né? O retorno ao meio social, onde ocorreu a conduta delituosa, e aí não só a questão da família, é um risco para o próprio paciente, porque se ele volta para a comunidade, onde ele agrediu, matou, enfim, vizinhança, ele vai estar naquele local. Então, é uma série de questões que dificultam muito alguns casos para a reinserção social. A perícia de verificação da situação de periculosidade, como já foi mencionado, né, se faz avaliação de risco, fatores de risco versus fatores de proteção. Existem instrumentos validados no Brasil, né, reconhecidos internacionalmente, que faz essa avaliação de risco. Nós levamos em conta isto, né, PCLR, HCR20, na hora de pensar, né, na liberação dos pacientes. E o pior prognóstico, né, em pacientes com comorbidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Então, paciente esquizofrênico com uso de substâncias, né, álcool e outras drogas, ou pacientes com transtorno de personalidade em comorbidade. Só para colocar ali, né, em dezembro, dados agora de dezembro, Bárbara, que a gente trouxe, estou trazendo aqui, 175 pacientes, porque não estão entrando mais pacientes, na verdade, né, pela interdição. Destes, 35 estão nesse sistema de alta progressiva, né. Um panorama, assim, desde a resolução, assim, alguns pontos, né, que eu queria destacar nesse período deste ano, né. Em fevereiro, então, a publicação da resolução. Em março, já houve um projeto de decreto legislativo na Câmara Federal visando sustar a aplicação da resolução com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? A mobilização de entidades médicas e da sociedade civil em geral, também de todo o Brasil, com participação em audiências públicas, entrevistas, debates, né? Muitas vezes a área psiquiátrica não era convidada, como ainda não é, e a gente fazia questão de se apresentar para participar disso. Em maio, aqui no Rio Grande do Sul, então, houve a publicação do Alerta à Sociedade, a pedido no Jornal Zero Hora por entidades médicas daqui do Rio Grande do Sul, Conselho de Medicina, Associação Médica, Sindicato Médico, Associação de Psiquiatria daqui, expondo à população toda essa questão da resolução e solicitando a revogação da mesma. A
questão da interdição, então vou deixar para o doutor Alexandre depois comentar, né, em junho, que houve a interdição. A Associação de Psiquiatria, então, através do Departamento de Psiquiatria Forense, juntamente com o IPF, na verdade eu estou nos dois locais, né, e o Departamento Médico Legal, Instituto Geral de Perícias, tentou, vamos dizer assim, articular alternativas para manter a qualidade das perícias em instituição pública, inicialmente para os casos represados de réus presos. Isso é muito importante porque as perícias realizadas por pessoas, já mencionei, né, mas por pessoas não qualificadas, pode gerar uma série de problemas, inclusive judiciais, além dos problemas aos próprios pacientes e à própria sociedade, né. No Rio Grande do Sul foram criados grupos de trabalho para buscar viabilizar o cumprimento da resolução, com membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Programa Fazendo Justiça, a SUSEP, né, Superintendência de Serviços Penitenciários, Secretaria do Sistema Penal Socioeducativo, Secretaria da Saúde, OAB, Conselho da Comunidade, Conselho de Psicologia, Conselho de Assistência Social. Eu não esqueci de colocar entidades médicas, porque não tem realmente nestes GTs, tá? Tem 3 GTs em funcionamento atualmente. A EAP já foi criada pelo Ministério da Saúde há muitos anos, é a sigla, acho que ninguém decorou, nem quem é da própria EAP, Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental e Conflito com a Lei, tá? Seria uma equipe que iria fazer a interface, né, do Poder Judiciário com a Secretaria da Saúde e com o sistema prisional para tratar dos pacientes, dos presos, enfim, das pessoas, dos indivíduos em conflito com a lei. Ainda não está habilitada aqui no Rio Grande do Sul. Em setembro, o CNJ publicou o Manual da Política Antimanicomial do Poder Judiciário, que, se alguém quiser, tem o QR Code aí, mas é facilmente encontrado, né, na internet, tanto a resolução como o manual. O manual tem em torno de 150 páginas, mais ou menos, descrevendo, né, toda a questão da resolução. Uma questão importante, né, que em setembro agora, teve um juiz da 5ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo que declarou inconstitucional o artigo 18 da resolução por maltrato ao princípio constitucional da legalidade, né. Ele pincela várias questões, eu pincelei 3 de diversas questões que ele coloca nesse documento, onde ele diz que nenhum dos envolvidos no cumprimento das medidas de segurança, tanto os diretores como as equipes terapêuticas, enfim, promotores, juízes, dentre outros, não foram ouvidos a respeito da formulação da resolução, né. A resolução, ela, digamos assim, para as pessoas que trabalham, né, nos hospitais de custódia. Ele coloca também que viola princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Claro, é lá de São Paulo, mas ele coloca que o Poder Executivo e Judiciário de São Paulo não foram ouvidos. E ele traz uma questão também que o CNJ é um órgão de natureza administrativa e não jurisdicional. Então, ele não poderia interferir na atividade e fim do juiz, porque o juiz, no exercício da função, só deve obediência à lei. Agora, finalzinho de novembro, né, o CNJ publicou um ato normativo em função da petição do Conselho de Presidentes e Tribunais de Justiça, que pleiteou a prorrogação, né, dos prazos para cumprimento da resolução, e, enfim, né, o CNJ prorrogou por 3 meses, tá? Um outro dado importante, na esfera daí do tratamento dos presidiários, digamos assim, né, não dos pacientes do IPF ou dos hospitais de custódia, aqui no Rio Grande do Sul, a Polícia Penal inaugurou, né, a ampliação da ala de saúde mental do Centro de Custódia do Hospital Vila Nova, né, aqui em Porto Alegre, tá? Para onde, então, são 21 vagas, né, para onde iriam os presos em situação de doença mental dentro do ambiente prisional. É só para colocar aqui, sempre que eu olho essa imagem, esse desenho, né, da rede, a gente vê o CAPS, né, vê serviço de residencial terapêutico, vê rede de urgência e emergência, unidade de acolhimento, UPA, hospital, unidade básica de saúde. Tem ali algumas imagens, eles colocam assim, consultório de rua, né, mas a gente não vê, né, um hospital psiquiátrico, né. Seria uma coisa tão criminosa pensar um hospital psiquiátrico
equipado, adequado, não no modelo antimanicomial, no modelo manicomial, né, no modelo antimanicomial, justamente, mas um hospital psiquiátrico para atendimento da população, né, e do ladinho podia ter também, ou dentro, né, como a Gabriele mostrou, uma unidade para os pacientes em cumprimento de medidas de segurança que necessitassem, né, uma internação. Aqui eu acho que eu até vou passar um pouco, porque na verdade tem diversas questões, né, da resolução que, além do fechamento dos hospitais, que trazem muitos problemas, assim. Um deles é a questão das audiências de custódia, né, onde o preso, ele diz, então, que ele quer um encaminhamento voluntário, né, se for identificado uma situação de problema mental, enfim, uma situação de questão mental. Isso há um risco enorme de simulação, né? Não se sabe exatamente qual é a equipe que vai fazer esse tipo de avaliação, né? Que se tem psiquiatras ou psiquiatras forenses para fazer esse tipo de avaliação na audiência de custódia. A audiência de custódia também está previsto na resolução, numa situação de crise, né? Uma equipe qualificada, enfim, não sei, para atender essa situação de crise, e encaminhamento também para a rede de atenção psicossocial, e chamando o SAMU, né, para fazer o encaminhamento eventual para algum tipo de atendimento hospitalar, talvez emergencial. Em Porto Alegre existem 2, né, onde fica isso em outros municípios, enfim. Tem os fluxogramas, né, vou passar, e no caso também da prisão preventiva, né, outra medida cautelar, também está previsto, então, encaminhamento, né, para a rede. Muito preocupante, situações de conversão de pena em medida de segurança em presos com longa pena. Às vezes a gente tinha presos que a gente avaliava 50 anos de prisão ou mais, e fazia uma perícia que era muito minuciosa para avaliar a conversão da pena em medida de segurança. No caso atual, como vai se converter em medida de segurança onde? Se é só ambulatorial, né? Onde vai ser convertida uma medida de segurança de um preso com uma periculosidade destas, né? Também o fluxograma, tudo isso tem ali no manual. A questão da medida também, né, como eu mencionei, prevê o tratamento ambulatorial como priorizado, né? E aí se coloca, né, que a internação nas hipóteses referidas no CAPS será cumprida em leito de saúde mental em hospital geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo CAPS da RAPS. Isso é totalmente ilusório, para não dizer outra coisa. Me encaminhando para o final, então, né, um pouco já falamos, a resolução conflitua, né, com outros dispositivos legais, as entidades médicas psiquiátricas não foram ouvidas, compromete, né, as perícias psiquiátricas realizadas nos hospitais de custódia, tratamento psiquiátrico, no caso dos que fazem, né, esse tipo de perícia, desrespeita a lei do automédico e a própria psiquiatria forense, porque a psiquiatria forense parece que não existe na resolução e nem no manual, né. Não houve planejamento com as equipes de linha de frente, né, como eu já coloquei, não leva em conta a diversidade dos hospitais de custódia no Brasil todo, com atividades distintas e situações completamente diferentes em todos os estados, uns melhores, outros com mais dificuldades, né. Não leva em conta a questão da gravidade dos crimes, nem a gravidade da doença mental. Então, se fala muito no plano terapêutico individual, mas isso não é considerado quando se indica, né, que uma pessoa precisaria permanecer no hospital de custódia por um período maior. Propõe um modelo substitutivo, né, uma mudança de paradigma, digamos assim, né, total, sem fomentar o aumento de recursos para equipar os hospitais de custódia já sucateados. Então, assim, tem um problema nos hospitais de custódia, então acaba com eles e daí o problema está resolvido, né? É isso que fica. Determina mudanças muito profundas, né, no modelo existente, com tempo totalmente exíguo para implementação, no que se refere tanto aos pacientes que estão em cumprimento de medidas de segurança, como pacientes futuros, que já estão por aí, digamos assim, não entrando mais no IPF, né? E provocando o aumento da desassistência, isso foi muito falado, né, durante o ano todo, da população geral, né, dos pacientes doentes mentais em conflito com a lei. Porque já são equipamentos que com poucas vagas e poucos recursos. Agora, bem para finalizar mesmo, assim, a questão do estigma social, né?
loucura, né? Marca o sinal que designa o portador como desqualificado ou menos valorizado na sociedade. É uma construção social e não reflete necessariamente o valor real ou a dignidade de um indivíduo ou de um grupo. A gente sabe, né, na psiquiatria e na vida, enfim, a diversidade, né? Ao mesmo diagnóstico é diferente a apresentação e até o prognóstico e até o sucesso terapêutico, né, de pacientes. A gente tem pacientes utilizando medicamentos de última geração e que não melhoram. Isso existe na medicina, existe na vida, enfim, existe na psiquiatria. Justamente por ser uma população de muita vulnerabilidade, precisa de uma proteção, né? E para finalizar, falar do duplo estigma, né? O nosso paciente, ele é o doente mental, e ele é o criminoso, então ele tem um duplo estigma. E a negação da doença mental e também da necessidade de tratar o doente mental em conflito com a lei de forma individualizada é uma forma de estigma. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Alexandre, por favor. Bom, boa noite aos panelistas, boa noite ao doutor Andrei, aos que nos assistem também. Foi muito rica a apresentação, as apresentações prévias à minha fala. Vocês praticamente esgotaram os assuntos, as doutoras Bárbara e Gabriele abordaram com maestria todo o aspecto histórico que envolve os manicômios judiciários, fruto de um trabalho de pesquisa, do estágio que você realiza no IPF. Eu acho que nós já tivemos um contato anterior, numa outra reunião que houve no IPF, e acho muito importante que vocês, jovens, se interessem pelo tema. É um tema muito complexo, um tema muito difícil, e acho que todo o debate ele é válido, ele é enriquecedor, e ele é necessário. O doutor Pedro, médico psiquiatra forense, muito experiente, já atua no IPF há longos anos, a maioria dos médicos psiquiátricas que atuavam lá já se aposentaram, então nós temos alguns remanescentes, que é o doutor Pedro e o doutor Rubens, e temos na UBS a doutora Fernanda, que é uma psiquiatra que faz a assistência, aos pacientes. Então, hoje lá nós temos 2 médicos psiquiatras que fazem exclusivamente as perícias. Bom, o tema da resolução 487 realmente é um tema polêmico, é um tema difícil, é de difícil implementação na prática, e pessoalmente eu não tenho um posicionamento formado, ser contra ou a favor, mas eu tenho um convencimento de que o tratamento a doença mental deve ser descentralizado. Eu acho que tem que ser próximo às suas comunidades, às famílias, às pessoas portadoras de doenças mentais. E não num local tipo a capital, distante da maioria das cidades do interior, em que o sujeito fica, assim, estigmatizado, longe de qualquer suporte familiar e social, e isso acaba rompendo as suas relações e acaba institucionalizando por longos anos esse paciente. Depois, hoje, nós já estamos enfrentando a dificuldade de retorno desses pacientes aos seus lares, ao âmbito familiar. Bom, eu sou juiz titular da VEPMA, muitos que acompanham aqui já me conhecem, e a VEPMA, além da execução das penas alternativas, ou alternativas penais, é a responsável pela execução das medidas de segurança. E quando eu falo em medidas de segurança, eu falo naquelas de internação, que se refere aos pacientes internados hoje no IPF, e aquelas que executam um tratamento ambulatorial em meio aberto. Bom, eu assumi a VEPMA em outubro do ano passado, pouco mais de um ano, saí da corregedoria, onde eu coordenei o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário aqui do tribunal, e pude acompanhar o trabalho nas varas de execução e também na VEPMA. Na época, inicialmente foi o Dr. Lozecan, que foi o juiz da VEPMA, hoje desembargador, e depois também o Dr. Sandro, hoje desembargador do Tribunal de Justiça. E a resolução veio em fevereiro de 2023, após a minha primeira decisão, proferida em novembro, que interditava o IPF para o recebimento de novos pacientes. O que nós identificamos tão logo foi realizada a primeira inspeção no local? À época,
havia uma célula de triagem, um espaço de triagem para pessoas que ingressavam pela primeira vez no IPF e estavam ali aguardando algum tipo de avaliação. E, infelizmente, havia pessoas lá, né, uma ou duas pessoas, uma delas há mais de 5 meses, né, no ambiente fétido, no ambiente insalubre, escuro, úmido, sem nenhuma condição de assegurar um tratamento mínimo, né, àquele paciente portador de um transtorno mental. Mais do que isso, pela falta, né, de estrutura do IPF, esse foi um dos principais motivos da interdição, né, e não necessariamente a resolução do CNJ, que foi só um plus a mais, mas o que se tinha lá por falta de pessoal, né, aquele paciente estava 5 meses sem banho de sol, né, sem acesso a um pátio. E isso, para mim, é gravíssimo, porque configura tortura, tratamento cruel e desumano. A medida de segurança que visa o tratamento de saúde mental não pode permitir que o paciente, né, independentemente do seu grau assim, de risco, enfim, seja submetido a uma condição degradante. Isso é absolutamente inconstitucional, isso representa a violação de direitos fundamentais, e isso vai ao encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, na DCT, agora me fugiu o número, acho que é 347, em que foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, e o IPF, no seu contexto, também se enquadra nesse estado de coisas inconstitucional. O fato, claro, que quando fala da situação do IPF, da sua precariedade, não significa necessariamente que eu vá defender o modelo antimanicomial. Uma coisa assim não tem a ver com a outra, mas pode ter, para quem decide, enfim, faz a interpretação da resolução, mas não tem a ver necessariamente uma coisa com a outra. Então, o IPF tinha essa peculiaridade. Mais, o próprio Poder Judiciário também vinha contribuindo para a situação do IPF estar como estava. Digo isso porque muitos magistrados, colegas meus, que atuam nas varas criminais, eles davam decisões de internação provisória a pacientes que havia alguma suspeita, algum indicativo de serem portadores de doença mental. E chegando lá, a equipe do IPF, quando faz o atendimento, né, faz um atendimento preliminar, uma avaliação preliminar, e que não vai gerar necessariamente um laudo, né, o laudo é num outro momento. E se dizia ao magistrado, este paciente não necessita estar no IPF neste momento, este paciente não está em surto, né, não há necessidade da permanência dele, que ele pode aguardar onde ele estava ou até mesmo em liberdade, se for o caso. Só que o que acontecia? Os magistrados exigiam o laudo para posterior decisão, ou seja, então os pacientes acabavam ficando indefinidamente no IPF sem uma solução jurídica, porque a precariedade de profissionais, da quantidade de profissionais, não era suficiente para dar vazão à demanda. Então, pacientes permaneciam indefinidamente lá, numa situação de manifesta ilegalidade. Fora isso, né, o IPF, que já teve muitos médicos psiquiatras, claro que num outro contexto que havia também mais pacientes, hoje tem 2 médicos psiquiatras que fazem as perícias e também uma médica da UBS, médica psiquiatra da UBS que faz a assistência. Hoje não existe no IPF, como muitos sabem, um sistema de plantão, né, plantão médico, eu me refiro. Se há algum surto, alguma crise, que eu mesmo presenciei nas minhas inspeções, como aconteceu na tarde, na véspera de um feriadão, este paciente que estava sem medicação, havia sido suspensa a medicação por falta de adaptação a que havia sido ministrada, esse paciente estava em surto, se debatendo, né, gritando, enfim, até com risco à sua própria integridade física. E essa é uma cena, talvez vocês, médicos, psiquiatras, estejam mais acostumados do que o próprio magistrado, né, ali foram das minhas primeiras vezes que eu tinha ido no IPF, embora eu seja um juiz com bastante experiência na área de execução criminal, mas não tão experiente na área da saúde mental e quando se trata de pessoas tidas como loucas. E aquela cena foi dantesca para mim, foi algo muito degradante, e o que me chamou a atenção é que naquele momento não havia médicos. Por quê? Porque a carga horária dos médicos é 20 horas por semana apenas no turno da manhã, ou seja, à tarde não há médicos e à noite não há médicos. E isso que eu estou falando de dias úteis, não feriados, finais de semana, não há nenhum plantão. Já houve no passado, quando havia uma quantidade suficiente de profissionais. Isso não existe mais atualmente. E além dessa circunstância, nós temos pouquíssimos técnicos em enfermagem,
ou auxiliares de enfermagem, enfim, como for, no instituto. Isso significa que muitos pacientes que não têm uma autonomia, assim, digamos, a ponto de poder tomar banho e fazer a sua própria higiene, esses pacientes permanecem um bom tempo sem banho, sem higiene pessoal, o que para mim também é muito degradante. Então, esses são dois contextos, assim, ou são circunstâncias que me levaram a decretar a interdição do IPF com a finalidade de que aquela mínima equipe que estava lá pudesse dar conta dos pacientes remanescentes, e aos poucos a gente fosse, né, reduzindo aquela população e encaminhando os pacientes ou para alta progressiva, ou para liberação, ou desinternação condicional. E atualmente nós conseguimos reduzir, né, uma parcela, tínhamos mais de 200 pacientes, hoje a gente tem em torno de 170 e poucos, mas muitos já em alta progressiva. Nós só estamos aguardando o PTS, que é o Projeto de Tratamento Singular, não sei nem se é esse bem o nome, porque a resolução traz várias nomenclaturas, mas é o plano de desligamento dele, né, o que nós vamos fazer com aquele paciente. E aí começam também os nossos problemas, né, no cumprimento da resolução. Bom, até o momento nós temos, assim, uma estimativa de 40 pacientes, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, se é variável, em alta progressiva, e teriam condições, em tese, de manter um tratamento ambulatorial, né, no seu meio social e junto com o suporte familiar. Então, esses 40 de 170, né, teriam essa condição mais imediata, mais próxima da sua desinternação. O problema diz respeito aos outros pacientes, aos outros 140 pacientes que estão lá, em que a maioria não tem suporte familiar, né, estão em situação de abandono completo, já perderam todos os seus vínculos, seja com o meio social, seja com a sua família, e aí surge uma necessidade, no contexto da resolução e da lei antimanicomial, de obtenção de vagas em SRTs, ou em serviços de residenciais terapêuticos. Foi mencionado pela doutora Bárbara que haveria em torno de 30 SRTs, eu tinha uma informação de que eram 53, alguma coisa assim, mas isso pouco importa, né, essa quantidade, essa eventual divergência, porque a quantidade seria ínfima da mesma forma, né, seria uma quantidade muito pequena. Nós precisaríamos hoje, em tese, para ontem, 140 vagas. Só que 140 vagas, né, espalhadas pelo estado todo, elas não vão ser concentradas apenas em Porto Alegre. E aí também surgem outras dificuldades, porque neste processo, né, e isso já é cultural, porque até então, sempre o Estado do Rio Grande do Sul, né, o Poder Executivo Estadual, era o responsável pela manutenção do Instituto, do manicômio, enfim, e nunca foi responsável, em tese, pelos SRTs, que é uma atribuição, basicamente, dos municípios. E o que existe hoje de residencial público já está ocupado por pessoas com transtornos mentais. Então, hoje não existem vagas para absorção da demanda existente no IPF. Mas quando a gente fala do IPF, fala de 140 pessoas ou 140 pacientes. Nós temos que ver que desde junho do ano passado, antes mesmo da vigência da resolução, ou melhor, do prazo de 6 meses, dava em agosto do ano passado, que a resolução disse que teria que interditar para novos ingressos, eu já interditei antes, em junho. Até perdi aqui o que eu ia falar, mas assim, já naquela época nós tínhamos essa dificuldade. E apesar de a gente ter, de a corregedoria ter feito assim, os grupos de trabalho, eu trabalho num grupo da Desinst, né, dos pacientes do IPF, mas de lá para cá nós temos diversas situações, diversas pessoas que ou são postas em liberdade por falta de opção do magistrado, ou, numa linha assim, mais punitivista, pacientes que mereceriam um tratamento à sua saúde mental estão recolhidos ao sistema prisional, sem qualquer tipo de suporte adequado. Então, esses são problemas que eu vejo assim, como gravíssimos. Quando a gente fala assim, puxa, os manicômios, acho que cumpriram a sua finalidade, talvez pudessem cumprir ainda por mais um tempo num modelo diferente. A certeza que eu tenho é que esse modelo manicomial do século XIX, ele não deve mais se aplicar hoje no século XXI. O IPF vai completar 100 anos, não sei se ano que vem ou 2025, agora já perdi minhas contas, mas tem praticamente um século de vida. O mundo mudou, as coisas mudaram, a medicina também avançou, e nós temos um modelo de exclusão social, sempre foi assim. Assim vale para o sistema prisional e também vale para o sistema manicomial. E esse é um dos problemas de a gente ter manicômios, em que nós centralizamos pessoas que são descartáveis aos olhos da sociedade civil organizada. Essas pessoas são invisíveis, elas não têm voz, elas não conseguem expressar
a sua inconformidade com a situação que elas vivem, estão todas acostumadas e institucionalizadas, em sua maioria. A referência delas hoje é o Instituto, e a maioria, o tempo médio aqui, que foi mencionado, agora já não lembro se foi pela doutora Bárbara ou doutora Gabriele, é de 7 anos aproximadamente, como se fosse um tempo, eu faço um pequeno reparo, um tempo inferior a uma pena de prisão. Na verdade, quando a gente fala, claro, de crimes gravíssimos, como homicídios, latrocínio, claro que a pena de prisão provavelmente vai ficar mais do que os 7 anos, mas na maioria esmagadora dos delitos, como furtos, roubos, sim, o resultado morte, as pessoas ficam menos tempo presas do que os pacientes do IPF. E hoje nós adotamos o grande problema assim, dos manicômios, que ele vem do século XIX, depois passa de uma lógica do Código Penal até hoje, a medida de segurança, ela é uma espécie de sanção criminal, ela é tratada no Código Penal. E hoje, por exemplo, o IPF é vinculado à SUSEP. A SUSEP era vinculada à Secretaria de Segurança, anos atrás, e agora ao sistema, a Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo. Ou seja, a lógica ainda é a policialesca para tratar. A lógica é do aspecto criminal para tratar pacientes portadores de doenças mentais. Quando, na verdade, a predominância, não que não tenha um aspecto do risco da segurança pública envolvida, tem, mas o foco deveria ser saúde mental dessas pessoas. E o Código Penal, também de forma torta, antiquada, qual é o critério que ele estabeleceu? Não é a questão de saúde. Ele vai avaliar lá se a pena de detenção de reclusão, ou se for de reclusão, que seja um furto simples, é de reclusão interna, manicômio. Essa é a lógica do Código Penal. Se for um delito de detenção, eu acredito que é o crime de ameaça, que é um crime mais leve, é de detenção, tratamento ambulatorial. Só que o critério reclusão e detenção não é o melhor critério, nunca foi o melhor critério, isso foi superado pela doutrina e jurisprudência. Mas eu digo isso porque esta é a lógica do Código Penal, esta é a lógica e esta é a cultura da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade extremamente punitivista, nós queremos nos livrar desse tipo de pessoa, porque aqui eles têm uma dupla, acho que até foi comentado nos slides do PowerPoint, é que nós temos uma dupla situação. O sujeito é tido como criminoso e como louco. Se o criminoso comum, que é só criminoso, nós queremos ele bem longe da gente, tanto é verdade quando qualquer governo cogita, vamos fazer um presídio em tal município, é aquela confusão. Em Porto Alegre eu vivenciei muito isso na execução criminal, fui juiz ali da primeira vara, depois da segunda vara de execução criminal. Lembro quando o governo Ieda estava uma crise de falta de vagas do regime semiaberto, o governo Ieda pensou em alugar um prédio para alojar aqueles presos que estavam sendo postos em prisão domiciliar por falta de vaga. Bom, houve um movimento massivo da sociedade. Contrário, nós não queremos preso aqui. Não querem preso, assim como também não querem loucos que cometeram crimes. Isso talvez seja da natureza do ser humano, e talvez esse ser humano que assim pensa, talvez seja muito mais preconceituoso e deveria merecer um tratamento psiquiátrico ou psicológico, enfim, porque ele não tem nenhuma empatia, nenhuma compreensão pelo próximo. Nós temos que saber lidar com pessoas com transtorno mental. E essas pessoas, conforme a ampla legislação internacional, nacional, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela deveria receber um tratamento prioritário e integral. O que acontece hoje? Seja no IPF, seja na rede. O tratamento dela não é integral e não é prioritário. Quando eu falo das deficiências do IPF, essas deficiências também vão se aplicar para a rede. A rede pública de assistência psicossocial é extremamente precária, já foi dito aqui, é uma rede muito furada, tem muitos furos. E quando a gente atribui aos municípios a responsabilidade por providenciar vagas de tratamento, nós também estamos falando de municípios que têm 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, 7 mil habitantes, sem nenhum tipo de recurso para um atendimento especializado. E nós não temos, na maioria dos CAPs, pelo menos foi o que chegou de informação a mim, nós não temos médicos psiquiatras ali de plantão. Geralmente é algum médico clínico que vai dar algum tipo de diagnóstico. E o que aquele médico vai fazer naquela emergência? Todos têm medo de dar uma decisão equivocada, Um diagnóstico equivocado, mando para casa, mando para o hospital, mas eu não tenho hospital, preciso achar vaga. E isso é um drama para todo mundo que está na linha de frente. Então, esse é um problema que a gente já está vivenciando. Recentemente, uma colega estava com um paciente que matou o pai, em surto,
anunciava que queria matar o irmão, estava preso ali em Canoas, na PECAM, e estava em surto, e sem atendimento médico, sem nenhum atendimento psiquiátrico dentro do estabelecimento prisional. Essa é a regra. E esse perfil de pessoa com transtorno, ele causa problemas para as pessoas que lá trabalham, para os servidores públicos, causa problemas com os outros presos, ele acaba se pondo em risco. Ele se põe em risco de sofrer algum tipo de retaliação, de agressão, e ele também pode criar risco para terceiros. Então é um problema bem sério, estava em surto, e quando ele foi avaliado pelo IPF, não sei se foi pelo Dr. Pedro ou pelo Dr. Rubens, veio a informação que ele estava sem atendimento na PECAM. E a colega, aí também tem uma questão da nossa corregedoria, que ainda não fez uma orientação, acho que isso é necessário, eu sempre tenho dito isso nos eventos dos quais eu participo, porque, assim, a questão da lei antimanicomial, a resolução, hoje ela prevê, assim, uma avaliação do todo do indivíduo, não é só uma questão psiquiátrica, do laudo pericial do médico, perito. Não, hoje tem que ter um aspecto biopsicossocial. É uma equipe multidisciplinar que tem que fazer uma avaliação ampla, conjunta e profunda daquele sujeito. Então, nesse processo específico, a colega não conseguiu resolver isso, né? Só tinha um laudo psiquiátrico, menos mal que era do IPF, então eu tinha ali algumas informações, mas às vezes não vem todas as informações que a gente precisa. Aí passa um tempo, vai recurso e vem para o juiz da execução penal, para a gente executar aquela medida de segurança. E muitas vezes passa um tempo. Eu não sei onde é que está o paciente, não sei se ele fez algum tratamento, né, nesse período, às vezes ele responde em liberdade, e vem uma determinação de internação desse paciente. O que a gente faz? Né? Qual é o procedimento, qual é o fluxo? Quem é que vai fazer essa avaliação? O Tribunal de Justiça também não tem médico à disposição para fazer esse diagnóstico. Esse paciente vai ser intimado? Será que ele vai comparecer voluntariamente? Enfim, o modelo ambulatorial também tem alguns aspectos difíceis, assim, quando o paciente não tem suporte familiar. Mesmo quando tem o suporte familiar, a gente está falando de pessoa, né, o perfil do nosso paciente é um perfil de pessoa vulnerável, não só do ponto de vista da saúde mental, mas também caráter socioeconômico. São pessoas simples, de pouca compreensão, e seus familiares da mesma forma. Então, por mais que se oriente aquele paciente, o senhor vai ter que ir, né, num CAPS, as pessoas não sabem o que é um CAPS. Né? E se os municípios não se organizarem com uma busca ativa desses pacientes, quem nos garante que esse paciente irá voluntariamente até um CAPS, ou posto de saúde, ou unidade de atendimento, né, para buscar sua medicação, ou para ter uma consulta. Né? Às vezes o familiar não consegue ter esse discernimento também, ou às vezes não consegue nem se impor, né, em relação à pessoa com transtorno mental, e às vezes faz uso de drogadição, faz uso de drogas. Isso é muito comum no IPF, né? Ali o uso de droga, por vezes, pode ser até uma causa do desenvolvimento de uma doença mental, ou às vezes é consequência. As coisas se misturam e isso é grave, né? Então, por isso que também envolve a questão do paciente ele ter o atendimento integral. Essa rede, não tem dúvida alguma, hoje essa rede não está pronta, não está estruturada para a absorção dessa demanda, seja do IPF, seja daquela que em tese deveria ser absorvida pelo IPF, hoje já não é. E o que se lamenta, né, porque o IPF hoje ele tem uma estrutura razoável, né, de espaço, de pátio, enfim, e os profissionais que lá trabalham, aqui o Dr. Pedro é um deles, e outros, a doutora Lisias, que aqui nos acompanha, também já trabalhou no IPF, e outros tantos, né, que trabalharam lá, são profissionais extremamente dedicados. Hoje o IPF sim, só está de pé, né, só está funcionando, ainda que de forma precária, graças ao esforço pessoal daquelas pessoas que trabalham lá. Somente por isso. Agora, se a gente for depender de Poder Executivo Estadual, o Poder Executivo Estadual, ele reproduz o mesmo sentimento, o mesmo aspecto cultural negativo que a sociedade tem em relação a essas pessoas. Essas pessoas são descartáveis. E essas pessoas são invisíveis aos olhos da sociedade. Nós, sociedade, não queremos enxergar, não queremos saber, o problema não é nosso. Quando, na verdade, esse problema, sim, ele é nosso, e quando a gente, sociedade, exige do poder público segurança pública, a Constituição diz, né, é obrigação do Estado, mas é dever de todos. Quando diz que é dever de todos, a questão da segurança pública, isso envolve a participação da sociedade em todas as fases dos procedimentos, seja numa medida de segurança, seja no cumprimento de uma pena. E quando a gente fala assim de pena, propriamente dita, né, sistema prisional, nós temos os conselhos da comunidade, por exemplo, que atuam nos municípios, enfim, ajudando familiares, pessoas presas, egressos,
nós temos a metodologia apaquiana, temos as APACs já instituídas aqui no estado, em algumas cidades, em Porto Alegre, Pelotas, Passo Fundo, que já estão em funcionamento, são voluntários, né, da comunidade que participam e auxiliam. Então, acho que nós temos que pensar, assim, algumas metodologias diferentes, né? Eu acho que não é só uma questão antimanicomial ou manicomial, a gente tem que ver alternativas com base na ciência, né? Isso eu não tenho dúvida alguma disso. Acho que os médicos, psiquiatras, todos que atuam na área da saúde pública têm que ser ouvidos, têm que participar, não é só uma questão jurídica, né? Porque se dependesse de uma decisão minha para cumprir a resolução, né, a gente dá um canetaço e desinterna todos os pacientes da noite para o dia. Só que é diferente do sistema prisional, que a gente dá um alvará de soltura, o sujeito tem discernimento, pega suas coisas e vai embora, pega o ônibus até logo. O paciente do IPF não, não basta tirá-lo do IPF, é necessário todo um acompanhamento, ele tem que estar vinculado a uma rede local, né, do seu município de referência, para que ele seja lá recebido, acolhido, né, com todas as informações necessárias para a continuidade do tratamento. Só que isso não envolve só o paciente, envolve seus familiares, né, envolve o suporte local que ele vai ter. Então, isso é algo muito complexo. E eu acredito no sistema antimanicomial em termos ideais, mas eu duvido muito dos governos, né, de investimento. Como não investir no IPF? Se a gente for pensar assim, independente da ideologia ou dos conceitos, é mais fácil investir no IPF, porque é um lugar só, né, e deixá-lo, né, padrão FIFA, vamos dizer assim, né, do que nós investirmos em diversos municípios que não têm recursos. Né? Se a gente não conseguir um lugar só, eu tenho seríssimas dúvidas se nós conseguiremos, né, estruturar a rede que nunca foi estruturada até hoje, né, para atendimento das demandas de saúde geral, quiçá uma demanda de saúde mental, que é muito precária. E vários colegas já vêm assim, né, o que eu faço? Estou com o paciente aqui, já estava com alta, não tenho o que fazer. Bom, as opções da resolução ou da lei antimanicomial são poucas, né? Vai ser viável uma internação em caso de surto, mas é aquele problema de conseguir vaga, conseguir um leito adequado, e essa permanência dele vai ser temporária, não é pro resto da vida, então controla o surto lá, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, o tempo que for, então se libera esse paciente, para onde é que ele vai, né? Então isso pode gerar um ciclo vicioso de pessoas em permanente surto, né? Eu tenho essa preocupação como magistrado, e as nossas decisões, nós, até o momento, a gente vem respaldando, né, os pareceres, os laudos das equipes técnicas do IPF, né? Eles têm um relato muito rico, muita experiência, e a nossa grande dificuldade realmente vai ser para aqueles pacientes que não têm suporte familiar. Como fazer, isso é um ponto de interrogação, e como eles ficarão é outro ponto de interrogação. E não havendo, né, residenciais públicos, o que restará, né, é a compra de vagas pelos municípios ou pelo Estado em residenciais privados. E aí também tem um outro grande problema, né? Quais são esses residenciais privados? Né? Volta e meia a gente vê já diversas ações judiciais ajuizadas pela Defensoria Pública, ou Ministério Público, contra os entes públicos, já que eles voluntariamente também não querem resolver, né? Eles têm uma posição muito refratária, embora se o Executivo estadual esteja se movimentando, mas não está disponibilizando vaga, assim como, de regra, né, os municípios do Rio Grande do Sul também não vêm sendo tão parceiros. Um ou outro até resolve, enfim, mas a regra é que não tem interesse em resolver o problema. Então isso acaba desencadeando em ações judiciais, né, em bloqueio de valores, é mais custo para todos nós, sociedade, porque tem um custo, né, ingressar no processo na justiça, nem sempre a solução pode ser adequada, e por vezes, né, vão ver aqueles orçamentos de clínicas privadas, de residenciais privados, né, e esses residenciais, vai ser o mais barato, 3, 4 mil reais por mês, este valor não cobre todas as necessidades do paciente que tem que ter atendimento prioritário e integral. Então, assim, eu tenho muito mais ponto de interrogação do que certeza nessa matéria, né, porque o Brasil, em geral, não dá muito, né, a gente não prioriza, muitas vezes, direitos fundamentais, a gente deixa no segundo plano, né, os nossos políticos, às vezes, têm outros interesses, que não são necessariamente os interesses da sociedade. Eu acredito, sim, na boa-fé, na resolução, na publicação dessa resolução pelo CNJ. Eu desconheço quais foram os contatos, os debates que eles fizeram, eu tenho certeza que eles fizeram algum tipo de pesquisa, de debate, mas talvez não tenha sido suficiente, né, porque nós aqui do Rio Grande do Sul não participamos, né, acho que nem o pessoal do IPF, nem do Judiciário, mas dentro daquilo que nos resta,
né, e o Dr. Pedro comentou, isso é verdade, nós temos 3 grupos de trabalho, e não há nem equipes do IPF, né, fazendo parte, e tampouco entidades médicas, mas nós temos entidades de serviço social e da psicologia. Mas aquilo que me toca, né, eu fiz questão de levar algumas reuniões lá para o próprio IPF, de chamar as equipes para conversar, porque as equipes que estão lá no dia a dia sabem das maiores dificuldades, né, são equipes parceiras, a gente está aí para ajudar, né, a gente vai tentar cumprir a resolução da melhor forma possível, mas independentemente de um posicionamento ou outro, é sempre em benefício do paciente. Este é o compromisso meu como magistrado, e esse é o compromisso de quem é médico, né, vocês são da ciência, são da saúde, e nós temos nossos juramentos. Nosso juramento é atender bem as pessoas, né, dentro das nossas áreas, e temos que cumprir a risca, não é uma tarefa fácil, né, enfim, acho que nessas considerações eu já avancei um pouquinho também, e agradeço, assim, a paciência dos que até agora estão conosco, né, e vocês também, colegas, painelistas, e ao doutor Andrei aí, que está mediando o nosso painel. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Alexandre. Agora eu vou abrir para perguntas, né? Então, aqui tem um comentário da Marília. Achei muito interessante a explicação da doutora Bárbara, clara e objetiva, com informações importantes. Parabéns. Aqui tem do Ricardo. Doutor Pedro, existe alguma semelhança entre o que a resolução pretende combater e o que é, de fato, o IPF? Ou seria um eco da tentativa de combater os manicômios da década de 40, 50 e 60? Como a gente colocou, né, o IPF ele tem uma série de dificuldades, como eu mesmo mencionei, o doutor Alexandre também falou agora, mas o IPF tem um atendimento em saúde, saúde mental, saúde, assistência social, psicologia, quer dizer, tem um atendimento integral. Vendo aquela imagem, né, que a Gabriele colocou, né, de Barbacena, é exatamente isso, né, os antimanicomiais parece que estão em Barbacena ainda, né. É claro que o IPF tem muitas dificuldades, mas não se assemelha de maneira nenhuma, está muito longe de ser Barbacena. Então, com certeza, não digo nem 40, 50, 60, digo até das situações muito anteriores a isso, né. Andrei, acho que travou. Tem quem sabe eu vou lendo uma pergunta que tem ali. A doutora desembargadora Érica Ferreira pergunta para o doutor Pedro e para o juiz da VEPMA. Considerando que os debates em tese já foram feitos antes do CNJ implementar a resolução 487/23, como estão os CAPs ou locais afins do RS para receber esta demanda? Está havendo investimento real para atender estes novos pacientes? Alguma política pública para aumentar o quadro de psiquiatras, a segurança, etc.? Eu só, já que eu estou com a palavra, só vou responder rapidamente. Eu não estou nos GTs, os médicos não estão nos GTs, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, tá? Mas, com certeza, não há a ideia de que os CAPs se reforce segurança, tal, porque o modelo do CAPs é outro modelo. Eu passo para o doutor Alexandre falar, e depois, quem sabe, as gurias Bárbara e Gabriele, que têm bastante experiência com CAPs, possam falar também. Bom, na prática, a gente ainda não viu esses recursos chegarem, ou pelo menos que a gente tenha essa informação, né? Claro que o CNJ, ele atua em conjunto com o Ministério da Saúde, então, essa política depende da liberação de recursos de financiamento do Ministério da Saúde para os municípios, né, implementarem os seus residenciais onde houver necessidade. No grupo, no GT que eu estou ali, que é o da desinstitucionalização dos pacientes do IPF, nós temos notícia, né, de que a Secretaria Estadual de Saúde pretende implementar EAPs, talvez não naquelas ainda credenciadas, né, pelo Ministério da Saúde, que isso ficaria somente para o ano que vem, mas já algumas equipes vinculadas às suas regionais, né, às suas coordenadorias regionais no estado do Rio Grande do Sul, em todo o território. Então, isso facilitaria, pelo menos, essa comunicação
entre o juiz da VEPA, né, com esta equipe com a rede e também lá com os colegas das comarcas que receberão os processos desses pacientes. Mas ainda é tudo muito incipiente, né? Nós não temos assim, um investimento massivo, não temos ainda, e o que nós temos, na realidade, é uma negativa, assim, dos municípios, como regra, como eu mencionei, e ainda um jogo de empurra, né? O Estado diz que o problema é dos municípios, os municípios dizem que o problema é do Estado, quando na verdade é o problema de todos nós. Né? Não tem que fazer jogo de empurra, cada um tem que cumprir a sua parte, e isso não vem sendo feito. Mas nos GTs a gente tem avançado, né? A gente tem avançado, só que nós teremos outros problemas, né? Por exemplo, a questão das perícias nos processos criminais. Essas perícias, o doutor Pedro comentou bem, e eu estou de acordo, nós temos que ter peritos especializados em psiquiatria forense, né, para fazer essas avaliações. Mas mais do que isso, nós precisamos de equipes multidisciplinares para fazer essa avaliação biopsicossocial. Não basta o psiquiatra dizer que o sujeito é portador de um transtorno e que ao tempo do fato ele não sabia o que estava fazendo. Nós precisamos saber o que fazer com esse paciente. Qual é o tratamento recomendado? Além do diagnóstico, qual é o prognóstico? O que a gente pode fazer? Tem recursos, ele tem suporte familiar? Não tem? Tem recursos no seu meio social? Não tem? Essas informações a gente tem que ir atrás, né? Então, os magistrados nos processos criminais já deveriam fazer essa abordagem, né, por meio dessa avaliação, para quando desse a sentença, né, a sua decisão, já desse uma decisão já com algum tipo de encaminhamento. O que não dá é para botar assim, medidas de segurança de internação e deixar que o juiz da VEPMA, chega o processo para mim, resolva. Né? Eu já perdi o contato com esse paciente, a gente não pode perder esse contato, a gente tem que ir monitorando, não adianta 2, 3, 4, 5 anos depois do fato cometido, um crime cometido, a gente iniciar um tratamento. Tem que ser imediato, e claro que a resolução prevê desde a audiência de custódia, né, que tem que ter uma equipe multidisciplinar também para esse primeiro atendimento, desde já encaminhar, mas o que acontece é que nem todas as pessoas acabam passando para a audiência de custódia. Agora que nós temos o NUGESP aqui em Porto Alegre, digo desde, já faz uns 2 anos aproximadamente, né, que abrange toda a região metropolitana, o interior ainda tem alguma precariedade. Então é muito comum, assim, que a pessoa, especialmente até no período da pandemia, que a pessoa venha a ser presa, é recolhida ao sistema prisional sem audiência de custódia, e quando o juiz terá o seu primeiro contato com essa pessoa? Ao final do processo, geralmente, ou numa audiência de instrução, depois de 3, 4, 5, 6 meses. Então esse é um tempo, é muito tempo uma pessoa que precisa de um tratamento, muito tempo. E em um ambiente prisional, sistema prisional superlotado, o que acontece? Essa pessoa, ninguém fica sabendo do seu problema. Né, a não ser quando vai um defensor público, quando vai o promotor, quando vai o juiz fazer a fiscalização do estabelecimento e busca fazer esses atendimentos. Só que isso aí não é suficiente. Né, nós temos que ter uma triagem, teria que ter uma equipe multidisciplinar na entrada do sujeito no sistema prisional, na entrada ali na audiência de custódia. Essas estruturas ainda são precárias. Mas, enfim, respondendo a pergunta, pelo que a gente tem observado, as iniciativas ainda são pouquíssimas e os recursos ainda acho que não chegaram na ponta. Bárbara e Gabriele. Bom, eu posso falar um pouco então sobre a minha pequena experiência de CAPS, né? Eu estou trabalhando esse ano inteiro em plantões como psiquiatra no CAPS AD4, que é o único CAPS AD4, é álcool, drogas, né? E 4 significa ser 24 horas com atendimento de toda Porto Alegre, enfim, finais de semana, períodos noturnos, feriados, né, a gente que fica com toda a demanda de urgências e emergências com pacientes psiquiátricos usuários de substância psicoativa. Então, sem nem pensar nessa questão ainda de egressos do IPF, né, ou de potenciais ou criminosos no futuro, assim, com doença psiquiátrica, a gente já sofre bastante com a questão da violência, assim, e para quem não sabe, né, o CAPS, de maneira geral, é um serviço de portas abertas, né? É uma outra ideia, não tem nada a ver com uma ideia de internação para pacientes graves, com riscos agudos, assim. É uma coisa muito mais ambulatorial enfim, com pacientes que tendem a ser mais estáveis. A gente já tem pacientes com indicação de internação psiquiátrica involuntária lá, que chega pra gente, né? Seja por risco de suicídio, por risco de heteroagressão, por risco de violência, homicídio, enfim, curatelados, às vezes, né, e a gente fica com eles num serviço de 20 leitos de portas abertas, literalmente.
Então, eles evadem, eles fogem, enfim, e a gente perde bastante o controle, né? E recentemente a gente está tendo bastante problema também já em relação a nós mesmos sermos violentados, assim, né? Já tem 2, 3 profissionais, assim, que a gente sabe que foram, e não só do meu CAPS, de vários outros também que eu tive contato, que foram agredidos por alguns pacientes, e não exatamente, aí entra também pacientes com transtorno de conduta, né? Não exatamente que tem indicação de internação, eu digo, mas que estão geralmente nesses sistemas de uso de substâncias e carcerários, e enfim, que já cometeram crimes. E a gente se sente bastante inseguro, assim, né, de maneira geral. A gente tenta, às vezes, ter auxílio de brigada militar aqui do Rio Grande do Sul, ou, enfim, às vezes, de alguma coisa que a gente possa fazer e acaba não tendo tanto apoio, assim. Então, ao meu ver, assim, não chegou realmente na ponta ainda qualquer política de maior segurança ou melhor tratamento também, não só segurança para nós, né, para os próprios pacientes outros que estão lá internados e para a equipe de maneira geral. Mas é mais ou menos isso, assim, a gente está aguardando ver o que vai ser agora nos próximos meses com esses outros pacientes, assim, mais graves ainda. Gabriela, A algum minha, comentário? a minha experiência também é essa, assim, a gente já vi experiências, assim, de CAPs que chegaram até a gente de situações dos próprios pacientes vulneráveis que são curatilados ou que têm uma necessidade de cuidado, de às vezes estar no ambiente do CAPS e a equipe, né, como não tem uma característica de ser de segurança ou de contenção, assim, às vezes de fugir do próprio CAPS, de ir para a rua e de correr risco, porque são pessoas que precisam de supervisão, e às vezes não conseguir ter esse controle. Então, a gente imagina que numa situação habitual, comum, já é difícil. Eu fico imaginando quando a gente colocar pessoas que realmente têm questões de risco de violência mais importante nesses ambientes, assim, as coisas são difíceis. Aqui uma pergunta para o Dr. Alexandre. Num estado gigantesco, onde os municípios são, ao final, assim, com os juízes de direito, como canalizar as decisões de cima, viabilizando o doente, tomando por base a vivência dos juízes das VECs? Não seria bom que quem faz as leis, deputados, etc., vissem de fato os institutos psiquiátricos para ver de perto a realidade de dispor de um percentual fixo para a manutenção dos mesmos? Foi pergunta do Ivomar. Bom, o que a gente poderia dizer ao Ivomar? A mera visita, né, de políticos, deputados, enfim, né, aos institutos não resolve o problema. Nosso problema, na verdade, é cultural, é histórico, é de longa data. Nós temos a cultura do punitivismo bem intrínseco na nossa sociedade. Quando nós olhamos para um doente, ou melhor, uma pessoa portadora de um transtorno mental que cometeu algum ilícito, nós queremos a punição dela. Tanto é assim que o Código Penal prevê ali um tempo mínimo de 1 a 3 anos. Qual é o critério para isso aí? É questão de tratamento? Ou é questão da gravidade do crime? Né? Pelo Código Penal é a gravidade do crime. E às vezes a gente também pega, assim, aí não é nenhuma crítica ao Dr. Pedro, às vezes o próprio laudo psiquiátrico, né, sugere, né, já vi casos assim de sugestão pela gravidade do crime. Mas não é essa a lógica. A lógica é saúde mental apenas, independentemente do crime que aquele sujeito cometeu. Claro que a gente vai olhar, né, o contexto daquele sujeito, porque ele cometeu um crime assim, um assado. Né? Fato é que a pessoa em surto, ela está sujeita a cometer qualquer tipo de ilícito. Né? De regra é agressão contra uma pessoa próxima, né, um familiar, enfim, e resulta em crimes bárbaros. Mas a pessoa que está em surto, e o risco que ela representa é tão somente em razão da doença da qual é portadora e que provavelmente não realiza um tratamento adequado. Né? Essas pessoas com tratamento adequado, elas representam muito menos risco a si próprias e a terceiros. Então, eu acredito em tratamento. Agora, como é que a gente vai assegurar esse tratamento, que é um outro problema? A primeira parte da pergunta ali eu não compreendi. Na verdade, não cheguei a compreender, enfim, não ficou claro. Até olhei no chat, mas não compreendi muito bem. Pessoal, eu acho que nós estamos avançando na hora, né? A gente tem o tempo para terminar. Eu só queria comentar aqui, a doutora Elisê, né, nossa colega do IPF, comentou também, parabenizando, né, a PRS e os colegas psiquiatras forenses daqui da mesa, né, pela abordagem realista, técnica, ética e de preocupação e respeito aos pacientes e à comunidade.
Eu vou só fazer umas palavras finais assim para encerrar, né? E depois eu acho que cada um de repente fala, porque o que a gente sempre coloca no caso dos pacientes do IPF, a tentativa de reinserção social. Mas como a gente falou durante todo o tempo, né? É uma tentativa. Existem situações onde não há essa possibilidade em função de várias questões muito amplas, como a gente também já colocou aqui. Nem sempre o remédio vai solucionar o problema e a pessoa vai voltar para a comunidade com aquele remédio e vai dar tudo certo, né? Muitas vezes não dá. Enfim, eu encerro por aqui agradecendo de novo a presença de todos. Dizer assim, também vou pegar um pouco do André e dizer, essa atividade vai ficar gravada no YouTube, né? Daqui a pouco, mais adiante, o pessoal da PRS vai publicar no YouTube e daí fica aberto para quem quiser assistir novamente, enfim, ou para encaminhar para quem quiser assistir. Um abraço para todos, boa noite, pessoal. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço, na minha fala final, mais uma vez o convite para esse evento. Eu acho que ele é super importante e relevante. Para mim foi muito enriquecedor ouvi-los. Espero ter contribuído e, quem sabe, a gente faz outros eventos dessa natureza no futuro, porque isso está em permanente evolução, né? Essa situação. Obrigado. Também quero agradecer o convite, essa possibilidade de a gente estar nessa discussão que acho que, além de ser muito importante, gera, né, novas reflexões. E é isso, agradeço o convite e boa noite a todos. Então, boa noite a todos também. Eu queria agradecer de novo o convite, a oportunidade e a troca, porque acho que a gente aprende em todos os momentos, aprendi bastante hoje. Já tinha alguma ideia do assunto, mas consegui sair com um aprendizado melhor ainda. Então, acho que também é essa grande parte do objetivo da discussão. Pessoal, lembrando que é uma resolução que tem muitas coisas em haver, muitas coisas para serem discutidas, né? E é natural da fragilidade posta gerar muita angústia, né? Dos legisladores, dos gestores e principalmente nós profissionais de saúde que estamos trabalhando com esse público, né? Lembrando também um dado interessante que a doutora Lisier coloca, que a maior parte dos pacientes do IPF são egressos do sistema de saúde. Então, houve alguma falha, né? Então, o simples retorno dos mesmos ao sistema de saúde que já falhou não é uma solução. Eu acho que fica claro para todos que temos que poder discutir mais essas questões, então fica a proposta para mesas futuras. Ano que vem, possivelmente, esse debate vai ser bem acalorado. Muito obrigado a todos e uma boa noite.